Olá, muito boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 3 de junho. Confira agora os destaques desta edição. Mulher espancada até a morte pelo namorado é enterrada em Caçapava. Família pede justiça e polícia continua investigando o caso. Metalúrgicos da MWL, empresa do setor ferroviário, fazem greve após atraso no pagamento dos salários. E a tradição do bolinho caipira. Sabores diferentes vão ganhando destaque nas cidades da região. Esse e outros fatos você confere a partir de agora no Tati Notícias. Em Caçapava, o corpo de Bianca Fortunato, de 34 anos, foi velado e enterrado hoje de manhã. Ela foi espancada até a morte pelo namorado. A Gabriela Leite conversou com um dos filhos da vítima. Na manhã dessa sexta-feira, familiares e amigos se despediram de Bianca Roberta Fortunato Melo. Ainda sem entender o que aconteceu, um dos filhos de Bianca falou da dor de ter perdido a mãe de uma maneira tão brutal. Em choque de tudo que aconteceu. É uma coisa que a gente não esperava, né? A gente vê na televisão, acho que nunca vai acontecer com a gente dentro de casa. De acordo com o Lucas, a mãe e o namorado estavam juntos há pouco tempo. E apesar dele não concordar com o namoro, ele nunca tinha ficado sabendo de outras agressões entre eles. Nunca falou. E a gente quando ficou sabendo foi pela boca dos outros. Além de Lucas, Bianca tinha outros 2 filhos. Ela era empresária e tinha uma loja de roupas em Caçapava. O crime teria acontecido nesta rua, no bairro Vila Santos, em Caçapava. Tudo teria começado com uma discussão entre o casal dentro de um carro. Em depoimento, o agressor contou para a polícia que tinha visto mensagens de Bianca em um aplicativo de mensagens, teria ficado com ciúmes e se descontrolado. Bianca foi morta com socos e pontapés. Ela chegou a ser socorrida, mas faleceu no hospital. O namorado de Bianca foi preso em flagrante. A polícia segue investigando esse caso. Mais cedo, o delegado responsável pelo caso conversou com a nossa equipe. Vamos ouvir. Fizemos aqui uma diligência até o local dos fatos para descobrir se eventualmente tinha também imagens de câmeras de segurança, as quais vão ser fornecidas ainda para a polícia. Ele já é um réu confesso, né? Ele já disse que a autoria realmente foi dele, né? Que ele teve ali um surto de violência ali, que pelo fato de ele ter descoberto que algumas conversas dela no aplicativo Tinder, ela realmente pediu para o socorro. Foram os populares ali, os vizinhos locais ali que acabaram acionando o 90. Quando a PM acabou chegando para poder tomar a situação flagrancial ali da agressão, ela já estava muito machucada. Ela acabou indo a óbito, infelizmente, e nesse caso ali a natureza já foi mudada para homicídio qualificado pela questão do feminicídio, recurso que tornou impossível a defesa da vítima, podendo até ser incluída mais uma qualificadora aí do motivo fútil também. A cena ali, para quem estava no local, realmente foi muito chocante ali, foi uma situação que ninguém esperava que fosse acontecer daquela forma. Já conseguimos dar pronta resposta. Ele já está preso, provavelmente vai ficar até o final da sentença condenatória lá, e provavelmente ele vai a júri popular, assim que, né, a parte nossa investigativa estiver toda pronta. Um outro caso que noticiamos essa semana aqui nos nossos jornais foi da Maria Vitória, que também foi agredida pelo namorado em Taubaté. Mais cedo ela conversou com a nossa equipe de reportagem. Maria Vitória de Aquino e o suspeito estavam juntos há 2 anos. A agressão teria acontecido após a Maria descobrir traições no celular do namorado. Mas na hora eu não achei que fosse o momento de falar, fui dormir, e aí ele acordou e veio. Aí ele foi colocar a perna em mim assim, eu falei para ele tirar, ele perguntou o que tinha acontecido. Aí eu questionei, falei que achei lindas as mensagens que eu tinha achado no celular dele. Aí ele começou a falar um monte de coisa, ele estava bem alterado, tinha bebido bastante. E começou a bater. Quando a Maria Vitória conseguiu fugir de casa, ela pediu socorro para um homem que passava na rua. Coisa de 00:30, eu estava voltando embora para minha casa. Deparei com uma moça e uma criança na rua. Quando eu comecei a chegar perto, eu vi que a situação estava um pouco grave, porque ela estava toda sanguentada, né? Me falou assim: moço, me ajuda, me leva no hospital. Eu falei: tudo bem. No que eu falei para ela entrar no carro. Nesse momento, o rapaz veio, né, até lá fora, onde ela estava conversando comigo ali, e falou para ela, falou assim: olha, se você entrar dentro do carro dele, eu vou matar você, eu vou matar ele.
Em seguida, a vítima conseguiu pedir ajuda para guardas municipais que faziam ronda pelo local. Foi acionada a polícia militar e ambos fizeram a prisão dele em flagrante naquele momento. O suspeito tem várias passagens na polícia, incluindo embriaguez ao volante e violência contra a mulher. No caso da Maria Vitória, ele foi preso em flagrante, permanece detido à disposição da Justiça pelo menos até a finalização do inquérito, que deve ser concluído até o dia 8 de junho. Na delegacia foi arbitrada uma fiança no valor de R$5.000. Não foi recolhida naquele momento e foi conduzido a uma audiência de custódia no dia seguinte. Nessa audiência de custódia, o juiz entendeu por bem cassar a fiança e converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Hoje ele encontra-se preso, mas pode sair a qualquer momento também. A advogada de Maria Vitória entrou na Justiça com um pedido de medida protetiva. O pedido não foi aceito, com a alegação que o ex-namorado da vítima estaria preso. A advogada discorda da decisão. Ele pode ser colocado em liberdade a qualquer momento, né? Então, eu acho que pelo resguardo dela seria melhor, já neste momento, ser deferida a medida protetiva. Quanto à vítima, a recuperação não será apenas física, mas também emocional. É um trauma que fica, né? Eu sei que eu saio na rua, eu tenho medo, para dormir eu tenho medo. A gente vai levando e torcer para isso nunca acontecer com ninguém. Em todo o Brasil, segundo o Fórum de Segurança Pública, no ano passado morreram mais de 1.300 mulheres vítimas de feminicídio. A cada 7 horas, uma mulher é morta no país. A gente vai conversar agora pela internet com a Marcela de Andrade, diretora do Centro Dandara, que é uma associação sem fins lucrativos de São José dos Campos, que visa contemplar a diversidade das mulheres brasileiras. Marcela, muito boa noite, muito obrigada pela sua participação aqui no Tati Notícias. Infelizmente, não é de agora, né, que estamos vivendo uma pandemia de violência doméstica. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Sim, eu costumo já em outras entrevistas falar que nós estamos vivendo uma pandemia dentro de outra pandemia, né? Então, não é de hoje. E a gente precisa fazer um esforço muito grande para não naturalizar essa situação, não achar que é normal. E referente aos dados, esses dados eles sempre são falhos. Que bom que existe ainda né, alguém que faça uma pesquisa, mas a gente sabe que as notificações não são feitas corretamente. Então, esses dados, com certeza, são maiores, infelizmente. E Marcela, o que o poder público ainda precisa fazer para que mais casos não aconteçam mais na nossa região e, consequentemente, no Brasil também? O caso do feminicídio já morreu. Ela é uma mulher que foi morta pela violência. Nós estamos tratando ainda de mulheres em situação de violência e que a gente pode tirá-las da violência através de política pública e de uma educação na sociedade, né? Para dizer assim, olha, o primeiro papel da Lei Maria da Penha é prevenir, depois é punir e erradicar a violência contra mulheres. Então, nesse momento que nós estamos fazendo, é um papel de educação, é um papel de prevenção, para dizer, ó, mulheres, busquem por seus direitos, sociedade, ajude as mulheres em situação de violência. Por gentileza, peço que você fale brevemente para a gente os contatos do Centro Dandara, né, que existe há mais de 20 anos aqui em São José. Queria que você passasse os contatos, por favor. O Centro Dandara ele fica aqui na Avenida Neve Barato, 55, em São José dos Campos, no Jardim Bela Vista, próximo à rodoviária do centro. E o telefone é o 32044508. Anunciando aqui que no dia 7 a gente começa uma nova turma de promotoras legais populares em Jacareí, na Câmara de Jacareí. E quem quiser mais informações pode ligar aqui. Nós estamos lá com uma parceria com a ONG Espaço Mulher. E previnam-se, ligue 180, não deixe a violência acontecer, entendeu? Busque suas amigas, a sua rede, né? E também, mais uma vez, eu sempre costumo falar, a gente precisa que toda a sociedade lute pelo fim da violência contra as mulheres. Somos todas vulneráveis nessa situação. Marcela, muito obrigada pela sua participação aqui no Tati Notícias, viu? Um abraço e boa noite. Encerramos esse bloco do jornal com muitas notícias tristes, né? Então vamos dar uma respirada? Na volta a gente fala sobre saúde. Até já!
Mais um protesto de trabalhadores na região. Durante 2 horas, cerca de 120 trabalhadores cruzaram os braços em protesto contra atrasos de salários na fábrica da MWL, do setor ferroviário em Caçapava. Cerca de 120 funcionários ocuparam a fábrica MWL aqui em Caçapava na manhã de hoje. Todo esse protesto teve duração de cerca de 2 horas e foi promovido em conjunto com o Sindicato dos Metalúrgicos. De acordo com o sindicato, o motivo disso é os constantes atrasos da empresa no pagamento dos salários. Toda essa situação chegou a ir para o Tribunal Regional do Trabalho. A empresa se comprometeu a fazer o pagamento dos salários atrasados, mas de acordo com o sindicato, os dias de paralisação foram descontados. Eles não concordam com essa decisão, por isso que a greve continuou. A gente pediu um posicionamento para a empresa, mas até agora a gente não teve resposta. De Caçapava, Gabriela Leite para o Tati Notícias. Uma menina de 2 anos e 8 meses morreu vítima de meningite em São José dos Campos. Nesse ano, já é a 2ª morte causada pela doença na cidade. Em nota, a Prefeitura prestou solidariedade à família e informou que o quadro apresentado pela criança não requer ação preventiva junto aos familiares ou à escola onde ela estudava. Em todo o mundo, estima-se que mais de 70 milhões de pessoas sejam afetadas por alguma forma de transtorno alimentar, seja anorexia, bulimia, compulsão alimentar, entre outros. Um assunto muito sério que merece atenção e que pode afetar qualquer pessoa. Esta tatuagem no braço de Natália tem um significado muito especial para ela. O desenho revela a superação de um grande desafio pelo qual ela passou, o transtorno alimentar. Ela é o símbolo de recuperação do transtorno alimentar. Esse símbolo aqui do meio é o símbolo que muitas pessoas tatuam como uma forma de mostrar que se recuperaram. Mas para vencer, foi necessário passar por uma batalha. Eu comecei a viver uma relação mais difícil com a comida quando eu entrei na faculdade, de nutrição. Tinha um pouco dessa ideia, de que a gente também tem que ser o exemplo, de que a gente tem que aprender e ser o exemplo para os outros. E aí eu comecei a entrar na vida de dietas. Então teve uma fase que eu vivia anorexia nervosa. Eu anotava tudo que eu comia, anotava as calorias, comecei a ficar extremamente obcecada com aquilo. Os transtornos alimentares são condições graves relacionadas a comportamentos na alimentação que prejudicam a saúde, sendo os mais comuns a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. E os sinais são pequenos para a identificação no início de algum transtorno, o que requer ajuda de profissionais especializados. Há vários sinais. Tem sinais físicos e sinais comportamentais e emocionais. Deixar de ir participar junto com os amigos de reuniões, por envolver comida naquele lugar. E aí, sinais físicos podem variar também, que seria essa perda ou ganho de peso, mas às vezes de uma complicação no estômago ou no intestino. As redes sociais são um dos principais causadores ou gatilhos para transtornos alimentares, como explica a psicóloga. A gente entra em contato com coisas com corpos muito magros, com um padrão de vida que não condiz com a realidade. E as pessoas acabam se comparando a isso e buscando esse padrão corporal que é exposto. Para tratar e conduzir o paciente deste quadro, o trabalho de profissionais é feito em conjunto. E claro que a nutrição também entra em ação. A partir do momento que eu recebo esse paciente, eu vou avaliar ali, se esse paciente está desnutrido ou não. Com isso, a gente vai criando estratégias, para incluir grupos alimentares que de repente não estão. A especialista em nutrição deixa aquela dica importante para todos seguirem, digamos, aquela alimentação muito bem equilibrada. Uma alimentação saudável é comer de tudo, mas não tudo ao mesmo tempo, Então, tendo todos os grupos alimentares, ouvindo ali os sinais de fome, de saciedade. Uma referência positiva para todos que passam por problemas parecidos. Depois de anos trabalhando contra ela, a Natália pode comemorar que venceu o transtorno alimentar. O transtorno alimentar é uma doença psiquiátrica, então ele mexe muito na nossa cabeça, A gente tem muita dificuldade de entender aquela doença, de perceber, de querer sair daquilo, mas vale a pena, Tem vida depois do transtorno alimentar.
Mais uma pausa rápida aqui no Tati Notícias e na volta te conto como fica a previsão do tempo para esse fim de semana. Te espero. Hoje é dia de previsão do tempo estendida, aquela para o fim de semana. Vamos acompanhar agora as máximas e mínimas para o sábado e domingo na nossa região. Amanhã o tempo ainda fica nublado, principalmente no litoral, onde pode chover em pontos isolados. No vale, há possibilidade de abertura de sol ao longo do dia, mas as temperaturas máximas não sobem muito. Em São José dos Campos, a máxima pode chegar aos 22 graus e em Guará não passa dos 23. Já na Serra, o dia começa com nevoeiro, registrando mínima de 7 graus em Campos do Jordão. E no litoral, as temperaturas variam entre 13 e 23 graus. No domingo, não tem previsão de chuva. O sol volta a aparecer e as máximas começam a subir, porém as mínimas caem. Em São José dos Campos e em Guará, a temperatura máxima nas duas cidades não passa dos 23 graus. Em Campos do Jordão, vai estar friozinho. As temperaturas variam entre 6 e 18 graus. E em Caraguatatuba, os termômetros não passam dos 22 graus. E com esse tempinho mais frio, nublado, parece que dá mais fome, não é mesmo? Nessa época, então, com as festas juninas, nossa senhora, a fome vem que vem. Esse fim de semana começa o Arraiá dos Vicentinos em São José. Pedro Coralha, é com você. Começa neste sábado mais uma edição do Arraiá dos Vicentinos no Jardim Paulista, em São José dos Campos. E quem vai trazer mais detalhes sobre este arraiá é o Joaquim, presidente dos Vicentinos aqui do Jardim Paulista. Joaquim, obrigado por nos atender, por conversar com a gente. Queria que você falasse como é que, por exemplo, para o pessoal vir aqui. Começa a partir de que horas a festa? Começa às 18h30, todo sábado e domingo, e vai até às 22h30. Isso indo até o dia 3 de julho, né? Todos os finais de semana acontecendo até dia 3 de julho, né? Exatamente, todo sábado e domingo até o dia 3 de julho. E aí, com a entrada de R$5, as pessoas podem vir aqui encontrar o que para comer de gostoso aqui? Pode encontrar pastel, nosso tradicional bolinho, com a receita de mais de 50 anos. Nós temos também a parte de massas, temos pão com linguiça, pão na chapa, cachorro-quente e tudo que tem uma boa festa junina. E para a família inteira vir aqui também tem brincadeiras, atrações, né? Tem outras coisas que o pessoal pode conhecer aqui, até mesmo shows, né? Exatamente. Temos o bingo para toda a família, tem brincadeiras para criança, tem jogos, também tem shows todos os dias em nossa festa. E para o pessoal conhecer aqui, então, todo esse dinheiro arrecadado aqui vai ser voltado para a obra assistencial, né? Exatamente. Nós ajudamos famílias que são cadastradas mensalmente com a gente aqui e que nós levamos cestas básicas todas as semanas para eles. Tá ok, então, Joaquim, muito obrigado por nos atender. O convite está feito para você, morador de São José dos Campos e toda a região, vir aqui no Jardim Paulista conhecer a edição de número 52 do Arraiá dos Vicentinos. Pedro Coralha, para o Tati Notícias. Como vocês viram aí, esse mês de junho o que não vai faltar é bolinho caipira nas festas juninas da região. Em Taubaté, por exemplo, os bolinhos são coloridos de acordo com o recheio. Junho lembra a festa junina. E se não me engano, começa também a temporada do bolinho caipira. E na região eles fazem o maior sucesso. Seja qual for a receita, não tem jeito. Comer um só é praticamente uma prova de fogo. Em São José dos Campos, por exemplo, a receita principal leva farinha de milho amarela e recheio de carne moída crua, que vai cozinhando durante a fritura no óleo bem quente. Não tem receita certa, a receita cada um faz da maneira que acha melhor, mais gostoso. Quando a gente fala de caçapava, já o bolinho, ele é um bolinho redondinho, é diferente do nosso, que é mais alongado. Quando a gente fala de paraibuna, por exemplo, a gente está falando de um bolinho com um peixinho, um lambari. O bolinho de São João, na verdade, a origem dele se deu por conta da construção da nossa igreja matriz de São João Batista, tanto que a gente diz que ele é o bolinho de São João. Se aqui a receita do bolinho de São João leva farinha de mandioca e carne moída misturada à massa, dá uma olhada nesse outro tipo aqui. O Matheus mora em Taubaté e se formou em engenharia de alimentos. Nas festas de família, cabia a ele adaptar o cardápio de acordo com a preferência da galera. Na reunião de amigos, normalmente vamos fazer alguma coisa diferente. Então, Matheus, levanta da cadeira e faz alguma coisa diferente lá para o pessoal experimentar aqui. Aí, normalmente, pegava o que tinha, como aconteceu com os bolinhos, beterraba, fazia uma coisa diferente, o pessoal experimentava e falou,
realmente fez certo a faculdade, deu certo. O Matheus está se referindo a esses bolinhos coloridos. Hoje, o trabalho dele é se dedicar à produção dos salgados mais famosos da região. Chamei alguns amigos da faculdade, da escola, a gente montou os bolinhos caipiras tradicionais de carne. E tinha amigos veganos, vegetarianos na turma, nós montamos os bolinhos de palmito, o vegano. Mas como a gente vai diferenciar o bolinho palmito do de carne? E para o engenheiro de alimentos, a resposta foi simples. Eu peguei a beterraba, triturei a beterraba no liquidificador, esquentei para tirar o pigmento e apliquei na massa. A gente fritou, a gente tinha um bolinho roxo, vegano, à base de beterraba natural de palmito. A Ingrid é sócia do Matheus e foi comer um bolinho caipira pela primeira vez quando veio morar em Taubaté. O meu primeiro contato com o bolinho caipira foi em Taubaté. Conheci aqui, experimentei aqui, fiquei apaixonada, mas eu nunca imaginei que isso se tornaria a minha maior fonte de renda hoje, né? No cardápio estão disponíveis os bolinhos da cor verde, com recheio de brócolis, esse de coloração mais escura, com recheio de palmito, e o tradicional de carne moída. Vamos pegar algo bom, fazer do nosso jeito, mas continuar sendo bom, entendeu? Isso é o nosso diferencial. Bom, o que nos resta a essa hora da noite é comer um bolinho caipira agora, né? Muito obrigada pela sua companhia essa semana aqui no Tati Notícias. Segunda-feira eu tô de volta. Um excelente fim de semana. Boa noite. Tchau.